Olá pessoal, nessa videoaula então nós vamos corrigir aqui, começar a corrigir aqui a atividade de fixação. Inicialmente nesse vídeo vamos corrigir aqui a atividade de 1 a 3, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos lá. Na questão 1 da atividade aí, a diferença entre o lucro líquido apurado com o uso do custeio variável ou direto e do custeio por absorção está relacionada à variação no volume dos estoques dos produtos disponíveis para venda? Certo ou errado? Certo, pessoal. Porque no custeio por variável, ele tende a reduzir o lucro, no caso, postergar o resultado da empresa, porque o custo do seu produto tende a ser maior, tá bom? Então, o custo do estoque tende a ficar maior no custeio variável, porque você acaba pegando os custos e despesas, os custos e despesas variáveis, e o custo fixo do período também, ele tende a ser todo jogado na DRE, lá no lugar da despesa, comparado com o custeio por absorção, tá bom? Então, você tem a resposta aqui está correta. O 2. O quadro abaixo mostra a estrutura de custo e gastos operacionais de determinada indústria que fabrica um único produto. Todos os seus custos e gastos estão relacionados neste quadro. O preço de venda deste produto é de R$ 100 por unidade. Em dezembro de 2011, essa fábrica produziu 20 mil unidades deste produto e vendeu 15 mil unidades. Com base nessa informação, julgue os itens subsecutivos. Olha bem, aí ele te dá os dados aqui. Considerando o critério de custeio variável, o lucro apurado em dezembro de 2011 foi superior a R$ 500 mil, certo ou errado? Resposta aqui errada, né? Vamos lá então calcular o custeio variável para a gente poder achar esse lucro. Custeio variável. Nós temos aqui a matéria-prima R$ 30, mão de obra R$ 10 por unidade, tá? Custos diretos de produção R$ 4 por unidade e gastos com venda e faturamento R$ 4 por unidade. Então isso tudo é custo variável e despesas variáveis. Se dá por unidade, você já entende que é variável. Então vamos lá. O valor da receita. Nós vendemos 15 mil reais, 15 mil unidades. Foram produzidos 20, mas foram vendidos 15. Há uma receita de 100 reais. Então totalizou 1 milhão e 500 mil reais de receita. Matéria-prima. Foram vendidas 15 mil unidades a 30 reais. Então 450 reais mil reais de matéria-prima. Mão de obra também, 15 mil unidades vezes 10 reais, total de 150 mil reais de mão de obra. Custos gerais de produção, 15 mil unidades a 4 reais, totalizaram 60 mil reais de custos gerais de produção. E gastos de venda de faturamento, novamente multiplicado o total de venda pelos 4 reais, deu 60 mil reais de custos de venda de faturamento. Então, gente, gerou uma margem de contribuições aqui de 780 mil reais. Como é que foi calculado? A receita, vou ter até um positivo aqui, menos todos os custos. Então, uma margem de contribuição de 780 reais, menos os custos gerais de produção de 120, menos as despesas que é fixos de vendas e administração de 200 reais, que o exercício dá aqui embaixo, né? Então, nós temos um resultado de 460 mil reais. Por isso que a resposta foi errada. Bom, no terceiro exercício, nós temos aqui a diretoria de fábrica de talheres, garfos e faca LTDA, após analisar os demonstrativos de resultados da empresa, concluiu que a lucratividade estava abaixo do desejado. Seria preciso alterar o mix de produtos vendidos, retirando aqueles produtos com baixa margem de lucro. Os dados fornecidos pela controladoria da empresa estão apresentados a seguir. A venda de cada um dos produtos fabricados e o preço de vendas praticados estão apresentados na tabela seguinte. Isso aqui, quando pede assim para calcular qual produto, a margem de lucro de cada produto, o custeio variável ele torna-se uma ferramenta muito importante. Vamos lá. Então, aqui nós temos os dados, né, de vendas. Produzido, os produtos aqui, né? Os produzido, 500 unidades de faqueiro York, e 380 vendida a um preço de 170 reais. O London, faqueiro London, 700 unidades produzidas a 600 reais 600 unidades vendida a 225 reais cada. E aí ele dá o seguinte: os custos variáveis da empresa são formados basicamente por matéria-prima, mão de obra direta, energia elétrica e embalagem. Esses são os custos variáveis.
Os valores estão apresentados na tabela a seguir. Então, ó, o York, por quilo unitário de matéria-prima, só que são gastos aqui por unidade 1,3 quilos. E o quilo é R$ 30. Entendeu, gente? Aqui é o seguinte, ó, matéria-prima é por quilo. O quilo é R$ 30. Só que a unidade desse produto York é consumido 1,3 quilos. Tá bom? Então, matéria-prima por unidade seria a multiplicação dos 30 vezes 1,3. E do London é consumido 1,6 quilos por unidade. E o preço do quilo é R$ 30. Então, fica 30 vezes 1,6. A mão de obra aqui, ela é consumida 12 mão de obra, que fator por unidade. E o preço da mão de obra é 9. Isso aqui possivelmente deve ser horas, mas nem é tão importante se nós sabermos. O negócio é o seguinte, é 12 e é 9 vezes 12, então por unidade. E aqui é 6 unidades de mão de obra, que deve ser 6 horas, vezes R$ 9 a hora. Então vai dar a multiplicação aqui. A energia elétrica por unidade é R$ 6 do York e R$ 5 para o London. E a embalagem é R$ 3 do York e R$ 4 London. Tá ok? E agora vamos partir para as despesas variáveis. Aí ele vai continuando ainda. As despesas variáveis com fretes de entrega dos produtos vendidos são aproximadamente iguais a R$ 1,20 para o faqueiro York e R$ 1,40 para o London. Os custos indiretos de fabricação fixos mensais da empresa são iguais a R$ 42.824. A empresa adota o critério de rateio baseado em mão de obra direta total por produto. Despesas não são rateadas. As variações de estoque são consideradas nulas. Aí ele pergunta o seguinte aqui, gente. Apresente o resultado empregando o custeio por absorção e o custeio direto. Aqui, esse exercício, ele basicamente, aqui quando ele fala o rateio você só faz no custeio por absorção, tá bom? Então, você nem até desconsidera quando for calcular o custeio variável. E ele pede aqui, que é interessante, né, para a gente fazer os cálculos dessa empresa pelo custeio por absorção e pelo custeio direto, que é o custeio variável. Eu vou começar aqui fazendo pelo custeio variável, tá? A receita do custeio variável é só você multiplicar o preço de venda pela quantidade vendida. E aí você vai achar a receita para cada produto. A matéria-prima é você multiplicar o valor da matéria-prima pela quantidade vendida, né? E aí você vai ter o valor da matéria-prima pela quantidade vendida, esses valores. A mão de obra, mesma coisa. Sempre pela quantidade vendida, tá, gente? Você tem o valor da mão de obra unitária, se multiplica pela quantidade vendida. Lembrando que a matéria-prima e mão de obra, lembra a planilha? Matéria-prima não é 30, é 30 vezes 1,3 vezes a quantidade vendida. E a mão de obra é 9 vezes 12 vezes a quantidade vendida de York. Agora, para o London, a matéria-prima é 30 vezes 1,6 vezes a quantidade vendida do London, que no caso aqui a vendida é 600, e a mão de obra é a mesma coisa, é 9 vezes 6 vezes a quantidade vendida do London, tá bom? A embalagem e o frete de entrega já está lá, já também é energia, né? O frete de entrega está no final de semana, é 1,2 para York e R$ 1,40 para o London. Então, nós temos aqui um custo de total aqui, um lucro bruto, que no caso seria margem de contribuição, neste caso custo variável, nesses valores, né? Você pega a receita menos todos os custos e despesas variáveis. Então você tem uma margem de contribuição de R$ 72.424. E os custos fixos? Ele coloca lá, não é interessante ratear custo fixo, você já pode levar logo para a demonstração. O custo fixo aqui é de R$ 42.824, perdão, R$ 42.824. Então nós temos um resultado da empresa de R$ 29.600, tá bom? Aqui é o saldo final de estoque. Se você for pegar o saldo final do estoque, é só você pegar o valor do estoque unitário, que no caso aqui, sobrou R$ 120 de estoque. 120 unidades do York e 100 unidades de London. Como é que nós achamos esse valor do estoque aqui unitário? O valor do estoque unitário é a soma de todos esses custos aqui, ó. Aí você vai achar o custo unitário do estoque.
Então, achamos o custo unitário do estoque, multiplicando, nós temos o valor do estoque, tá bom? O valor do estoque, nós temos R$ 30.104. E agora, fazendo pelo custeio por absorção, tá? Fazendo pelo custeio absorção, nós vamos primeiro fazer um mapa de rateio, né, para facilitar o nosso custeio por absorção. No mapa de rateio, a gente pega, o primeiro vamos pegar a quantidade produzida, né? Cadê? Base de rateio, os custos fixos. Deixa eu olhar aqui, o custeio por... Aqui está o cálculo do custo por absorção. Então, no custeio por absorção, a gente pega primeiro aqui a base de rateio. Por quê? Ele fala que eles 42 mil, cadê? Aqui, ó. O critério base é a mão de obra total, tá vendo? O critério de rateio para ratear esses 42 mil reais é a mão de obra. E como é que nós vamos achar a mão de obra aqui? A mão de obra é a multiplicação, né, dos 12 vezes os 9 vezes o quê? Os 500, que agora é o produzido. E aí, nós achamos o seguinte, para o faqueiro York, gastou 6 mil reais de mão de obra. Para o faqueiro Londo, foram gastos 4.200 reais de mão de obra. No total de 10.200 reais de mão de obra. Se você pegar a proporção para achar a base de rateio da mão de obra, vai dar 58% e 41%. Então, o custo, aquele custo indireto, fixo no caso, de R$ 42.824, você vai atribuir ao York 58,82%, que vai dar R$ 25.190,59. Para o faqueiro Londo, você vai pegar 41,18% dos R$ 42.824 e vai achar R$ 17.633,41. Tá bem? Então, essa você já conseguiu ratear aqui os custos fixos. E aí você traz o custo fixo no mapa de absorção. O custo fixo aqui, nós colocamos aqui, totalizou os 42. A matéria-prima é você calcular aquela matéria-prima, só que agora você vai multiplicar aqui pelo produzido, ou seja, você não vai pegar a matéria-prima aqui, ó, 30 vezes 1,3 vezes o valor de unidade vendida. Você vai pegar vezes o valor, a quantidade produzida, tá bom? E assim você vai fazer para a matéria-prima e para a mão de obra. Então, fazendo isso, encontramos esses valores. A energia é produzido. Aí nós temos lá, se não me engano, custo de energia produzido, R$ 6,00 para o York, R$ 5,00 para o London. Então, ó, R$ 6,00 vezes a produção total do York e R$ 5,00 vezes a produção total do London. E a embalagem, mesma coisa, acho que C4 é R$ 3,00, 4 acho que para o York, 3 para o London, e enfim. Aí, somando isso tudo, nós vamos ter aqui o custo total da produção do York e do London. E o frete? O frete, ele é uma despesa, não entra aqui no custeio por absorção, lembram? Então, é só custo aqui. Então, o custo de cada produto aqui, do faqueiro York, ficou em R$ 206,38. E do faqueiro Londo ficou em R$ 236,19. Tá vendo? Então o custo aqui ficou maior do que o custo variável. Se você pegar o custo unitário aqui. Por que ficou maior? Porque no custo de absorção ele considerou o quê? O custo fixo lá para o estoque. Uma parte do custo fixo ficou no estoque. No custeio variável, ele não considera o custo fixo. Esse custo fixo, ele não fica lá no estoque. Ele fica totalmente ele já é descarregado na demonstração do resultado. E é por isso que o lucro ele é postergado. Ele fica até menor, porque aqui foi embutido todo o custo fixo, não somente referente àqueles produtos que foram vendidos, mas a todos os produtos produzidos da empresa. Se você notar aqui, ó, foram produzidos 500 e só vendido 380. Aquele custo fixo não é só para vender isso. Na verdade, foi para produzir isso aqui, ó. Só que ficou 120 unidades na empresa e o custo fixo referente a 120 unidades não ficou aqui. Ficou onde? Já foi embora na DRE. Já foi considerado como custo e já foi para a apuração do resultado. A mesma coisa aqui, né? Você gastou aqueles 42 mil reais de custos fixos também para produzir 700 unidades de London. Só que foram vendidos 600 unidades. E essas 100 ficou sem custo fixo? No custo variável, sim, porque o custo fixo já foi descarregado no resultado
do período agora, né? Então, por isso que o custo aqui, variável, o custo de estoque, ele fica menor, tá bom? E aí, o custo aqui fica maior, no caso, o resultado, ele fica menor, porque no total, você jogou um custo fixo maior aqui do custo variável, pelo método de custeio variável. E aí, nós temos esse custo aqui. Se você pegar e calcular agora a receita, tá? A receita, que foi do período, que é a mesma receita, menos o CMV, como é que nós calculamos esse CMV? Esse aqui é o resultado pelo custeio de absorção. O CMV foi esse valor unitário vezes a quantidade vendida. Então, a quantidade vendida, que se eu não me engano foi 380 unidades do Faker York, vezes esse 206, vai dar o custo de R$78.000. E o London, você vai pegar as 500 unidades vendidas vezes esse custo aqui unitário, você vai achar um custo, um CMV de R$81.000. Então vai dar um lucro bruto. Aqui é margem de contribuição, mas isso não é margem de contribuição, tá, gente? É lucro bruto. Gerou um lucro bruto aqui de menos R$13.000 e aqui gerou um lucro bruto de R$53.000. No total, gerou um lucro bruto de R$39.000 e R$39.461,15. Agora, você tem um lucro bruto, agora você vê com as despesas. As despesas do período é só o frete de entrega, perfeito? Então, o frete de entrega ele é calculado da mesma forma, né? 1,20 centavos para cada unidade de York e 1,4 centavos para o London. Totalizou, eu não nem botei de frente, que não interessa, né? Coloquei o total aqui do frete de entrega, deu 1.296. Então, o resultado aqui, ó, foi de R$38.165,15. Tá vendo? Que o resultado no custeio de absorção, ele tende a ser maior do que no custeio variável, que foi de R$29,60. Aqui, gente, a diferença disso aqui vai estar onde? Vai estar no estoque de mercadoria. Se você pegar o estoque de mercadoria e calcular, o estoque aqui deu R$38.000. Por quê? Agora você vai pegar os 120 vezes o preço pelo custeio de absorção. O estoque aqui, ó, ele vai ficar maior, tá vendo? Ó, o estoque do variável era 18. Aqui ficou 24. E aqui, do London, era 13. Ficou aqui menos ainda, 11. A diferença dos 30.104 pelos 38.384 vai dar a diferença do lucro. Só que aqui você tem que levar em consideração esse frete de entrega, tá? Porque você tem que diminuir também a diferença. Aí vai dar a diferença certinho, vai bater e vai ser o mesmo resultado quando tudo estiver sendo vendido, tá bom? Porque aí quando tudo estiver sendo vendido, esse custo fixo ele vai acabar sendo apropriado a todos os produtos. Tá bom, gente? Então é essa a explicação. O custeio variável, custeio para absorção. Custeio para absorção vocês já sabem fazer. O variável, ele é até mais simplificado, né? É só pegar as despesas e os custos variáveis e colocar aqui, né? E jogar os custos e despesas fixas no final. Podem sempre usar essa planilhinha muito parecida com essa aqui, tá? Que aí você já tem aqui tudo, né? Aí tem a margem de contribuição no custeio variável. E no custeio fixo você vai ter que fazer o custeio para depois calcular o resultado por absorção. O resultado da empresa por absorção, que seria a receita menos o CMV. Aí você acha o lucro bruto e depois você vai pegar e vai tirar todas as despesas do período para achar o resultado final. O exercício também fala, se fosse acabar com uma produção, qual você acabaria? Olha bem, se você olhar pelo custo de absorção, você aqui, ó, esse aqui não está dando lucro. Então, acaba com esse. Só que se você olhar para a margem de contribuição variável, esse produto gera margem de contribuição. Ou seja, ele gera quase R$5.000 para pagar esses 42. Se você acabar com esse produto aqui e não produzir o outro London, nada, não aumentar, você vai ficar com um lucro menor, porque esses 42 é fixo, independente da produção, ele é fixo, ele se mantém. Então, assim, acaba você tendo... Se você acabar com esse produto aqui, o custo fixo vai se manter, é um custo de aluguel, enfim, e você vai ter menos margem para poder pagar. Então, nesse sentido, não vale a pena acabar com nenhuma produção, a não ser que você aumente a produção do faqueiro London, tá bom? Porque o faqueiro London, ele te dá mais margem de contribuição. Se você calcular a margem de contribuição unitária, você vai verificar isso também. Tá bom, gente?
Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, gente, tenta resolver. Qualquer dúvida, entre em contato, coloque no fórum, coloque nos grupos, tá bom? Um abraço a todos aí, bom estudo.